Nesse vídeo você vai conhecer a trajetória de um dos maiores criminosos nazistas conhecido, que chocou o mundo com seu fanatismo, ódio e crueldade. Se inscreva para ver os próximos episódios e deixe o seu gostei para fortalecer o canal. Eu sou Guilherme Lima e hoje eu te contarei a história de Joseph Goebbels. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Em 29 de outubro de 1897, perto da cidade de Düsseldorf, na Alemanha, nascia Paul Joseph Goebbels. Sua família era católica de baixa burguesia que costeou seus estudos até a faculdade, onde obteve doutorado em filologia, que é a ciência que analisa textos antigos. Depois de formado, tentou seguir com a carreira de jornalista e escritor, mas não teve sucesso. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, em 1914, ele foi rejeitado pelo exército alemão, pois era manco de uma perna. Possivelmente ele contraiu poliomielite quando criança. Quando o país foi derrotado, ele nutria um profundo sentimento nacionalista e revanchista. Acreditava em uma popular teoria da conspiração que circulava na época, que dizia que judeus e comunistas haviam conspirado para a derrota alemã no conflito. Profundamente anticomunista, ele nutria um preconceito enorme contra judeus e outros povos. Em 1929, ele aderiu ao Partido Nazista, onde acabou ficando amigo íntimo do próprio Hitler. 2 anos depois, foi escolhido para ser líder distrital do partido em Berlim, onde fundou um jornal semanal nazista. Goebbels foi um grande responsável pela divulgação dos ideais nazistas e da exaltação da personalidade de Adolf Hitler. Ele fez isso através da criação de cartazes, filmes, agitações, manifestações e eventos. Nos encontros do Partido Nazista, estandartes com a suástica eram pendurados por toda parte. O desfile das milícias hipnotizava os ouvintes com uniformes impecáveis e sua marcha sincronizada. Então as luzes se voltavam para o palco, de onde surgia a figura de Adolf Hitler. Goebbels fazia de um encontro político um verdadeiro espetáculo. A perspicácia desse sujeito, aliada à oratória brilhante do próprio Hitler, fazia a popularidade do nazismo aumentar cada vez mais na Alemanha. No final de 1930, Joseph conheceu Magda, uma mulher divorciada que havia ingressado no partido poucos meses antes. Os dois iniciaram um relacionamento amoroso e se casaram. Dessa união, nasceram 6 filhos. Em 1933, Hitler se tornava chanceler da Alemanha e nomeou Goebbels para o cargo de ministro da propaganda, cargo de vital importância para o Terceiro Reich, pois era ele o encarregado de divulgar o nazismo e difundir suas ideias, convencer a população alemã que a Alemanha corria perigo e Hitler era a salvação. Ele passou a controlar todos os veículos de informação do país, como jornais, rádio, teatro, literatura, música e até o cinema. Para os nazistas, a cultura da Alemanha havia sido boicotada, corrompida e assassinada por judeus, comunistas e socialistas. Hitler dizia que era necessário ressuscitar a cultura, que era necessário limpar a Alemanha de toda a arte que ele chamou de depravação. Coube a Joseph Goebbels por essa ideia em prática. Construir uma cultura heróica e nacional, que exaltasse o nacionalismo e cultuasse a imagem de Hitler. Mas para isso, seria necessário destruir toda a arte que já existisse. O regime nazista era um regime totalmente ditatorial, e em uma ditadura não se pode ter oposição, não pode haver um pensamento diferente daquele imposto pelo Estado. Não se pode ser um inimigo, não. Uma ditadura não tolera inimigos, muito menos um inimigo livre. Um dos slogans preferidos dele era sua máxima: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Para ele, bastava bombardear as pessoas com tanta propaganda que elas deixariam de pensar por conta própria e acabariam acreditando em tudo o que fosse dito como uma verdade absoluta. Jornalistas judeus e de outros grupos de oposição, como jornais de partidos políticos de esquerda, foram perseguidos.
Por meio da propaganda, Goebbels espalhou seu discurso de ódio, seu preconceito e todas as ideias nazistas por toda a Alemanha, dando início a uma verdadeira caça às bruxas contra judeus, comunistas, socialistas, testemunhas de Jeová, ciganos, pessoas russas que viviam no país e homossexuais. Uma verdadeira lavagem cerebral foi feita na população que a levou ao fanatismo. De que outra forma o povo iria concordar com tamanhos absurdos cometidos pelo regime nazista? Não satisfeito, Joseph organizou um grande espetáculo. Em Berlim, estudantes universitários trajando os notórios uniformes marrons com as suásticas no braço invadiram bibliotecas e roubaram mais de 20.000 livros escritos por aqueles que eles chamavam de degenerados. Com os livros em mãos, eles marchavam para a praça pública no centro da cidade, onde se iniciou uma enorme queimada. Livros considerados não alemães, em sua maioria de autores judeus, não alemães ou de alguma vertente política contrária ao regime, foram os escolhidos pelos nazistas para arder na fogueira. O Manifesto Comunista de Karl Marx, a Teoria da Relatividade de Albert Einstein e a Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud foram alguns dos títulos caçados. Deveriam ser banidos principalmente livros de história, filosofia e sociologia, além dos de ciências políticas que desafiassem a ideologia do regime ou abrissem espaço para o debate ou reflexão sobre o sistema. O evento foi assistido por milhares de pessoas que concordavam com grande aprovação. Enquanto livros eram atirados às chamas, Goebbels discursava inflamado sobre a necessidade de purificar a Alemanha de toda aquela cultura depravada, de toda a má influência e da ameaça que o comunismo e o judaísmo representavam ao povo alemão. A população, encantada, concordava com tudo. Joseph Goebbels também usou do cinema como ferramenta de propaganda. O ministro encomendou um filme sobre o naufrágio do Titanic, onde o acidente é causado pela ganância americana e britânica, custando a vida de seus passageiros. O herói protagonista é um tripulante alemão que arrisca a própria vida para salvar o máximo de pessoas possíveis. Na vida real, nenhum dos tripulantes do Titanic era alemão. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a propaganda nazista se fez mais necessária ainda, exaltando as forças armadas, o militarismo e a necessidade da guerra para a Alemanha. Derrotas eram noticiadas como vitórias e estratégias. Números de tropas eram inflados e as atrocidades cometidas pelos nazistas jamais foram noticiadas para a população. Com a derrota do exército alemão na União Soviética, Goebbels passou a falsificar cada derrota como uma vitória. O recuo do exército era noticiado como uma estratégia da mente brilhante de Hitler e adotou um discurso cada vez mais populista. A partir de 1943, quando os alemães sofreram sucessivas derrotas para a União Soviética, Joseph passou a difundir o conceito de guerra total, que consistia em uma ideia radical que pregava que todos os esforços bélicos do país fossem voltados apenas para o conflito. Em abril de 1945, a União Soviética penetrou em território alemão. A derrota era uma questão de tempo. Os discursos do ministro ganharam um tom cada vez mais apocalíptico. Quando já não era mais possível disfarçar a derrota, passou a convocar todos aqueles que fossem capazes de segurar uma arma e lutar na linha de batalha. Isso incluía idosos, mulheres e até crianças que muitas vezes mal cabiam em seus uniformes. No dia 20 de abril, o último aniversário de Hitler, os soviéticos já estavam a poucos quilômetros do centro de Berlim, e suas bombas já eram possíveis ser ouvidas da chancelaria. Tribunais militares foram montados para condenar aqueles que se recusassem a lutar. Pessoas eram enforcadas nos postes das ruas ou em galhos de árvores. Goebbels continuava com seu discurso, dizendo que tudo não passava de uma estratégia de Hitler e que o exército alemão poderia facilmente expulsar os soviéticos de Berlim. Dizia que Hitler tinha armas superpoderosas que poderiam transformar a cidade de Moscou em farelos. Cada vez mais cética, a população passou a não dar ouvidos para o nazista. Aliás, o povo alemão caiu em mais completa desgraça. Os nazistas começaram a espalhar panfletos incentivando o suicídio, alguns até ensinando como se enforcar com o mínimo de dor. Um médico,
afogou cada um dos 3 filhos em sua banheira antes de matar a esposa e se matar em seguida. Milhares de alemães fizeram algo parecido, seja por medo de represália dos soviéticos, fanatismo ou o puro remorso por ter apoiado os nazistas. Goebbels, junto com o alto escalão nazista e o próprio Hitler, se refugiaram em uma rede de bunkers embaixo da chancelaria no centro da cidade de Berlim. Em 29 de abril, Hitler editou seu testamento onde nomeou Goebbels como chanceler e deixou seus objetos pessoais para o partido junto com sua última mensagem: continue combatendo os judeus. Poucas horas depois, ele se casou com Eva Braun e, após um almoço, os dois cometeram suicídio. No dia 1º de maio, Goebbels cumpriu seu único ato como chanceler. Ditou uma carta onde solicitava o cessar-fogo e informava sobre o suicídio de Hitler. Pediu para que fosse hasteada uma bandeira branca, sinalizando o desejo de fim de guerra. No entanto, esse pedido foi negado pelos soviéticos. Durante a noite, suas filhas foram vestidas com pijamas, suas cabeças foram enfeitadas com laços e elas foram deitadas em beliches. Um dentista da SS foi chamado para injetar morfina nas crianças. Quando elas ficaram inconscientes, Magda, a própria mãe e o médico pessoal de Hitler colocaram na boca de cada uma das crianças uma cápsula de cianeto. Alguns minutos depois, todas estavam mortas. Enquanto isso, Joseph estava trancado em seu quarto, escrevendo um extenso manifesto, onde deixava claro o motivo de suas ações e suas motivações. Ele pediu para um oficial para guardar aquele texto e revelar para o mundo, provavelmente para guiar novas mentes aos ideais nazistas. No entanto, devido à anarquia que reinava naquelas horas finais de guerra e um incêndio que ocorreu no bunker, esse manifesto nunca foi encontrado. Em seguida, Joseph e Magda saíram para fora enquanto se despediam dos presentes. Existem várias versões sobre a morte do casal. Os oficiais presentes viram Magda engolir uma cápsula de cianeto. Em seguida, ela levou um tiro disparado por Goebbels. Assim que o corpo de sua esposa tombou, ele teria apontado a arma para a própria cabeça e disparado. Os corpos então foram encharcados com gasolina e incinerados, como eles próprios haviam ordenado. Eles não queriam que seus corpos caíssem nas mãos dos soviéticos. Seria necessário incinerá-los mais de uma vez, mas naquele momento, todos corriam para todo lado para salvar a própria pele, e os corpos acabaram sendo esquecidos. Quando o último tiro foi disparado e a cidade caiu definitivamente nas mãos dos soviéticos, os restos de Joseph e Magda estavam no jardim da chancelaria, e os corpos de seus 6 filhos jaziam sobre as camas de um dos quartos do bunker. Os hematomas nos braços da filha mais velha sugeriam que ela havia tentado resistir, enquanto sua mãe a forçava a engolir o veneno. Goebbels entrou para a história como um dos principais articuladores do regime nazista e como um dos maiores propagandistas de todos os tempos, a ponto de convencer uma nação inteira a embarcar no ódio, preconceito e até em uma guerra, que conduziu a mesma nação que ele jurava amar e defender à ruína e à destruição. Sua história nos ensina o perigo da submissão intelectual. Os alemães pagaram um alto preço ao abrir mão de seu direito de pensar. E se aqueles alunos com fardas pardas com suásticas nos braços lessem aqueles livros ao invés de queimá-los, teria mesmo assim apoiado a insanidade de Hitler? Goebbels queimou livros, pois eles são perigosos para qualquer tirano. Eles ensinam os oprimidos a pensarem, questionarem, em alguns casos, lutarem. No chão da praça onde aqueles milhares foram queimados, é possível ver, através de um painel de vidro, uma sala branca subterrânea contendo prateleiras vazias com espaço para 20.000 livros. Também está gravado uma citação de um poeta judeu: onde se queimam livros, no final se queimam pessoas. O mais mórbido é que essa frase se concretizou em todos os sentidos literais possíveis. Paul Joseph Goebbels, o homem por trás da máquina de propaganda nazista, um dos articuladores do regime, amigo pessoal de Hitler e porta-voz de um dos maiores discursos de ódio já vistos.
perseguiu opositores, judeus e comunistas. Ao lado de Hitler, conduziu a Alemanha ao caos e à destruição, e com a ajuda de sua esposa, foi capaz de assassinar os próprios filhos. Joseph Goebbels, com certeza, foi um dos criminosos nazistas.